Olá, sou o Aço Damasceno e hoje nós vamos falar de manter a palavra. Olha como é interessante. Sempre que você prometer alguma coisa, cumpra. Mas por quê? Porque todos nós sabemos que a nossa palavra, ela espelha o nosso caráter. Ela é parte do nosso caráter. Quando nós prometemos alguma coisa e não cumprimos, muitas vezes sentimos culpados e o pior é que, quando você promete, você gera uma expectativa para outra pessoa. E se não cumpre, gera uma frustração para aquela pessoa. E como diz Buda, a gente não pode estar nesse mundo e fazer as coisas para que as outras pessoas venham a sofrer. Eclesiastes 5 diz que a palavra dada é uma palavra que tem que ser cumprida. Os estoicos, os filósofos estoicos, têm um pensamento muito interessante. A sua palavra, o seu compromisso a sua palavra dada é um compromisso moral. E você tem que cumprir. Você deve cumprir. Então, pense muito bem antes de prometer alguma coisa a alguém, ou de ir em um evento, ou de pagar uma dívida, ou uma promessa. Pense muito bem quando você for prometer se você realmente pode cumprir ou pode não cumprir. Agora, tem muitas pessoas que são pessoas muito corretas, pessoas de palavra, mas às vezes elas pecam por um outro aspecto. Elas esquecem, às vezes, prometeu em um evento, esquece. Então, para que você não esqueça, para que você não se sinta culpado e para que você não gere uma insatisfação, uma frustração para aquela outra pessoa, coloque um aviso. Se você for convidado, coloque um aviso lá, dia tal, um post-it no espelho, onde for, para lembrar você. Para que você não cometa o erro de dar a palavra e não cumprir. Então, meus amigos, muitas vezes também, em último caso, se você der a sua palavra, prometer alguma coisa a alguém e não puder cumprir, por favor, ligue para a pessoa, converse com a pessoa, explique a situação, explique o que aconteceu, mostre respeito. Porque se você fizer isso, a pessoa ela não vai gostar porque você não cumpriu, mas ela vai ponderar, ela vai analisar e ela vai perceber que pelo menos você teve respeito por ela. E que a maioria das pessoas não tem. Nós estamos num ano eleitoral, eu não sou candidato, estamos num ano eleitoral e é muito importante a gente votar em pessoas que tenham compromissos, pessoas que já assumiram compromissos e que cumpriram, pessoas que têm palavra, pessoas que têm decência, porque aquela pessoa que promete e não cumpre, ela tem um problema de caráter. Como que eu sou uma pessoa de caráter, cumpridora dos meus deveres, dos meus afazeres, vou votar em uma pessoa que não cumpre com a sua palavra? Como essa pessoa pode ser meu representante? Não tem o menor cabimento. Então, nesta eleição, analise muito bem o candidato, a vida dele, se ele cumpre com a sua palavra. Olha, eu sou conselheiro político de alguns políticos, gosto deles, uns são meus amigos, mas eu não voto neles, porque não acredito neles como políticos, como pessoas que vão representar a sociedade, que vão fazer o máximo pela sociedade. Então, se você tem um amigo que é candidato e gosta muito dele, mas ele é aquela pessoa que não cumpre a palavra, você não tem obrigação de votar nele. Você nem precisa votar nele. É um erro votar nele. Vote em pessoa que tenha compromisso com a sociedade, pessoa decente. Não importa se seja de centro, seja de direita ou seja de esquerda, desde que seja uma pessoa decente. Então, agora eu também tive a oportunidade de ser conselheiro de alguns políticos e de um, especialmente,
que era cumpridor da sua palavra. Era um homem muito decente, que cumpria com a sua palavra. Por isso que teve muito sucesso, que as pessoas confiavam nele. Quando ele empenhava a palavra, ele ia cumprir. Muitas vezes, quando ele prometia um cargo para uma pessoa, e às vezes o presidente da República, um ministro supremo, um ministro, pedia para ele aquele cargo, ele chamava a pessoa que ele prometeu e falou: olha, eu realmente não posso lhe dar esse cargo agora, porque o presidente pediu, o presidente da Câmara pediu, o presidente do Senado pediu, e etc. e tal. Eu vou ter que dar esse cargo para ele. Mas eu vou arrumar outra coisa para você. E olha como é que é interessante. E muitas vezes ele arrumava coisa melhor. Como é interessante você confiar nas pessoas, porque a palavra dada é uma questão de confiança. Então, como que você pode confiar em uma pessoa que já quebrou a palavra 1, 2 vezes, 3 vezes? E se você tem pessoas que já fizeram isso com você várias vezes, não tem uma outra alternativa a não ser se afastar dessa pessoa, porque só vai trazer problemas na sua vida. Então, meus amigos, cumpra com a sua palavra. Cumpra com o que você prometeu. Um grande abraço.